Porque é muito importante a gente entender como que nós vamos trabalhar com tantas aplicações que estão surgindo na família, né? Na época do BIPOS era somente os essenciais, mas aí, com a mudança do Office 365, com as novas aplicações, começaram a surgir outras aplicações, e você fala, meu Deus do céu, né? Por onde que eu vou começar? Então eu fiz aí um cenário aí interessante para vocês, tá? Que seriam 3 cenários, na qual são situações que ocorrem no dia a dia das empresas, como, por exemplo, identificar a criação de uma estratégia de um negócio, de um projeto, o acompanhamento e o ciclo de qualificação e entrega, e a análise de resultados e acompanhamento, tá? Se vocês estiverem ouvindo barulho aí de externos aí, aqui na verdade o meu escritório fica num local assim, residencial, pode-se dizer, e aí tem muitos barulhos externos aí, então peço desculpa já antecipadamente, tá bom? Enquanto eu estiver ministrando aqui, tá bom? Então vamos lá. Cenários da empresa, o último cenário aí, né? Seria o diretor, né? Seria o owner, o CEO, o analista de estratégia da empresa, na qual ele vai enxergar, né? O que está ok, o que não está ok, se está verde, se está vermelho, né? O segundo cenário seria aí a parte de vendas, onde o pessoal está checando, os managers, os gerentes, estão checando se está tudo tranquilo com relação às vendas aí, tá? E o primeiro cenário que nós vamos falar agora aí, o primeiro cenário é realmente aí entendendo aí como que se traz as informações, tá bom? Então vamos lá, identificando a criação de uma estratégia, quer dizer, o colaborador ele vai receber um e-mail de uma oportunidade, ou, por exemplo, ele já recebeu o e-mail do account manager informando que está ok, né, a venda aí, né? Aí ele vai criar uma oportunidade, então automaticamente ele vai abrir o seu planejador, né? Ele tem um ambiente de planejamento de todos os projetos que estão acontecendo, ok? E ele vai iniciar a comunicação interna, né, dentro aí da sua equipe de projetos para começar a fazer a parte entregável aí, tá? Aí nós vamos utilizar um pouquinho aí, quais são as ferramentas que nós vamos trabalhar, o Outlook, o Microsoft Planner, se vocês não conhecem, então eu vou mostrar ele em primeira mão, SharePoint, OneDrive for Business, Calendar e OneNote. Então vamos lá. Então eu vou sair da apresentação agora, tá? E vamos lá. Eu vou abrir meu Outlook, ok? Então eu tenho algumas informações específicas aqui, né? Tem meus e-mails. O Outlook é uma ferramenta essencial, acho que para o nosso dia a dia, não é à toa que a Gartner ela deu o resultado daquela informação de que o Outlook, ela fez uma pesquisa, uns anos atrás, ela colocou assim, o Outlook é a primeira ferramenta a ser aberta e a última a ser fechada numa empresa. E realmente é uma ferramenta que faz todo um diferencial aí para o nosso dia a dia. Eu sou altamente dependente dessa ferramenta. Eu acho que eu sou mais dependente dela do que o meu próprio celular, porque é através dela que eu gerencio todos os meus meios de comunicações, é onde gerencio minhas parcerias, né, minhas oportunidades, então tenho diversas ações acontecendo aqui, e observe que está tudo categorizado, né? Como vocês podem observar nas categorias aqui, nessas colunas, eu consigo visualizar, eu mesmo crio algumas categorias, algumas são criadas automaticamente, porque eu gero uma regra para que isso aconteça, né? Então eu tenho bastante newsletter, como vocês podem observar, mas eu também tenho informações que chegam aí na Microsoft, do meu parceiro Software One, né, de alguns clientes fixos que eu já tenho. Então eu tenho algumas ações específicas aqui. Inclusive, eu utilizo até mesmo as categorias aqui no meu calendário, né? Então, se você for observar, eu tenho uma estrutura bastante interessante aí de calendários aqui, eles são todos, no meu calendário, são todos categorizados, né? Então, quando eu visualizo esse tipo de informação, eu consigo gerenciar melhor, porque através das cores eu consigo ter uma melhor informação aí de visualização, tá? Também faço isso nos meus contatos, então meus contatos também são categorizados. Alguns contatos novos, quando eu crio inicialmente, eles não são categorizados. Depois eu inicio a categorização, seja ele cliente, seja ele parceiro. Então eu faço diversas ações também. E também minhas tarefas, né, do Outlook. Ou seja, se vocês forem observar, eu categorizo em tudo, tá? Tanto que eu tenho aqui, ó, categorizar, e no meu categorizar aqui, eu consigo ter a visibilidade das categorias que eu mais utilizo e tenho todas as categorias. Aí realmente todas as categorias são todas, né? Então eu consigo enxergar e sempre que surge um novo projeto, por exemplo, eu gero uma nova categoria e eu vou trabalhando com a categoria, faço algumas ações aqui, tá? Então esse é um tipo de ponto que eu trabalho. Alguns e-mails, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, ó,
Eu tenho um e-mail aqui, eu tenho 3 e-mails aqui que chegaram, não são categorizados, mas automaticamente eu posso simplesmente clicar para denotar um tipo de categoria, né? Aqui no caso eu posso clicar com o botão direito, definir uma categoria, ou se eu quiser, eu posso gerar uma regra do Eduardo Taka que venha na categoria Microsoft. Então eu posso fazer esse tipo de ação funcionar e automaticamente ele vem nesse processo. Então alguns e-mails já estão automatizados, outros não, tá bom? Então aqui meu ambiente do Outlook, tá? É uma ferramenta extremamente importante, principalmente porque você consolida basicamente todas as suas informações estratégicas de negócios aqui no seu ambiente do Outlook. Eu também, por exemplo, utilizo a minha área de pesquisa aqui, que eu faço muito esse tipo de ação também, tá? E eu tenho aqui um item, planejamento Taka Training, né? Então aqui, na verdade, dentro do meu Outlook, eu já consigo ter acesso a todo o meu planejamento, o que está acontecendo. Então, quando eu clico no planejamento Taka Training, o que acontece? Na verdade, ele faz uma integração com o meu ambiente do Office 365, né, dentro do planner do Office 365, e eu já consigo ter a visibilidade de todos as minhas atividades, os meus projetos, inclusive as atividades que eu aloco para os meus recursos. Olha que interessante, né? Então, através do meu ambiente do Outlook, eu consigo ter essa ação. Aliás, se vocês não sabiam, você consegue, por exemplo, colocar o site da internet, aquele site que você mais utiliza dentro do seu Outlook, a intranet que você mais trabalha dentro do seu Outlook, você consegue ter algumas facilidades aí. Tá? Basta simplesmente você criar uma pasta normal, clica com o botão direito nessa pasta, vai em propriedades, e em propriedades você tem homepage. E na homepage você vai colocar o link aqui, como vocês podem observar, no link, né, aqui no caso, um link da minha empresa, da Catraining, mostrar homepage por padrão, e aí então eu vou conseguir ter a visibilidade de, uma vez que eu der OK, quando eu clicar nesse item, ele não será mais uma pasta, e sim será um link para uma intranet, para uma internet, tá? Então eu consigo enxergar todas as minhas ações de planejamento aqui. Então aqui eu consigo visualizar meu hub. Se eu clicar aqui em hub do Planner, eu vou ter uma visualização geral de todas as minhas atividades, dos meus projetos. Né? Então, através do Via Hub, ou seja, eu tenho um painel central de todas as atividades separadas, categorizadas, pode-se dizer. Então, eu tenho hubs de ciclos de vendas, eu tenho hubs de projetos, eu tenho hubs de negociações, eu tenho de IPPs, quer dizer, eu tenho algumas ações, né, dentro aqui. Você vai ter um pouquinho de demora para abrir, mas ele está abrindo aqui, ó, pode observar. Eu tenho cada hub aqui categorizado, porque eu mesmo queria, dependendo do projeto, da extensão do projeto, as pessoas que vão estar trabalhando nesse projeto, né? Eu consigo ter essa visibilidade aqui no pé da direita, eu vou continuar a carregar para vocês, ele vai mostrar todos os meus hubs. Ô, Taka, o seu áudio está cortando bastante. Opa, desculpa, eu não escutei, quem falou? O seu áudio está muito ruim, está cortando bastante. Está cortando bastante meu áudio? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou, mas estava cortando bastante. Opa, então eu vou repetir novamente, então, tá bom? Obrigada. Ok, vamos lá, então. Tá? Então, o que nós estamos visualizando aqui? Nós estamos tendo um hub de atividades aqui. Cada hub é categorizado. Tem os meus projetos aqui, como vocês podem observar. E dentro de cada projeto, Sales Cycles do ano passado, Sales Cycles desse ano, site projetos Biogen, Customer Negotiation, cada hub que vocês estão vendo tem uma quantidade de atividades, né? Nessa quantidade de atividades aí, né, eu consigo visualizar, gerenciar minhas atividades aí por esse hub aqui, tá bom? Eu vou aproveitar aqui para vocês, eu vou minimizar aqui o Outlook, eu tenho aqui aberto o meu hub pelo Office 365. Tá? Então vocês podem observar que não é tão diferente, nós temos aqui os botões de aplicações do Office 365, né? Eu tenho aqui já customizado o meu ambiente do Office 365 e eu tenho aqui, eu deixo o planner. Na verdade, a gente pode customizar como que a gente vai trabalhar aqui com o nosso ambiente. Eu, particularmente, eu costumo colocar os que eu menos trabalho, né? Assim, não com tanta frequência aqui numa parte central com ícones menores, e o que eu mais trabalho, geralmente eu deixo nas extremidades para facilitar a minha navegação. Aqui você pode simplesmente clicar, segurar, arrastar, você tem a facilidade aí
e você poder abrir nova guia, desafixar aí, no caso da página inicial, redimensionar, né? Então você consegue fazer algumas ações nos botões aqui, o que facilita bastante a sua navegação, tá? Geralmente o padrão é você ter todos os botões tamanho médio, gigantes, né? Mas aí você faz a teu critério. Eu coloco o planner aqui em primeiro, porque eu trabalho muito com o planner, gosto de trabalhar, né? Tenho meus hubs aqui. Então, por exemplo, o exemplo aqui estava de teste aqui, vamos supor que eu esteja fazendo aqui, eu vou clicar aqui no Sales Cycle, tem um hub, correto? E aí dentro desse hub aqui, eu tenho um conjunto de atividades. Essas atividades não necessariamente são minhas, pode ser dos meus recursos de vendas, dos meus account managers, ou dos meus recursos técnicos, né? O que vem acontecer? O que seria o planner? Ele é um planejador, como o próprio nome já está falando, né? Ah, mas substitui a ferramenta Project? Não substitui o Project, tá? O Project, ele trabalha com funções específicas, ele trabalha com base na metodologia do PMI ou outros tipos de metodologia, ele se adequa muito fácil às metodologias de gestão de projetos, tá? Então, através do Planner, seria aquela ferramenta do tipo, olha, tá, cara, eu preciso gerenciar os projetos da minha empresa, né? Mas eu não tenho necessidade de comprar um Project porque eu acho que o Project tem um custo alto, ou porque eu não tenho conhecimento, ou porque se eu for instalar um Project, eu só vou trabalhar, sei lá, nem 5% do potencial da ferramenta. E por que eu vou ter um Project? Eu quero uma coisa mais simples. Então tá aí para você algo mais simples. Simples, prático, né? E mais interessante, ele é gostoso de trabalhar, né? Você consegue fazer esse tipo de ação aqui, funcionar aqui, né, dentro do seu planner. Então eu tenho um hub, no caso eu nomeei como Sales Cycles, eu tenho um painel na qual vocês estão enxergando, eles estão categorizados, a gente chama de bucket, né, mas a gente pode denominar esse tipo de ação como categorias, ou como segmentos, ou como pilares, ou como ciclo de vendas, por exemplo. Então tem aqui tudo que é prospecção, negociação, execução e fechamento. Ele mostra aqui que eu tenho, né, no caso, alguns projetos já fechados aqui, né? Como vocês podem observar nessas atividades, eu ensino informações como documentos, logos, imagens, fotos, está aqui uma proposta, né? Então eu consigo ter toda essa visibilidade dentro de uma atividade, tá? Se você quer adicionar um novo bucket, por exemplo, basta você ter a opção aqui adicionar um novo bucket, você põe um nome como, por exemplo, sei lá, status, e aí você tem o botão de mais aqui, né? Para que você possa adicionar novas atividades. Vamos lá. Então vamos supor que eu venha adicionar uma nova prospecção. Coloco aqui cliente, por exemplo, DDD, e esse cliente DDD refere-se a um projeto workshop, vendas de produtos XYZ. Vou colocar aqui venda do produto XYZ, vai, por exemplo, tá? Vou definir uma data de conclusão. Então, uma vez que eu recebi aquele e-mail, naquele e-mail eu consigo ter a visibilidade do projeto que vai se iniciar, vamos supor que vai iniciar semana que vem, e em seguida esse projeto aí, ele vai ter uma ação, sei lá, de 3 meses, 3 semanas, não importa. Eu vou colocar uma data de conclusão aqui, então, por exemplo, dia 28, aqui tá ótimo, né? Posso atribuir, nesse momento que eu faço uma atribuição, né, ao recurso, eu posso escolher qual recurso que eu farei essa atribuição. Então, no meu caso aqui, eu tenho 2 recursos além de mim, tá? Vamos supor que eu venha, sei lá, vou adicionar, por exemplo, o Caio, por exemplo, para essa atribuição, eu posso adicionar a mim mesmo, tá bom? Então ele vai receber uma notificação. Então, eu vou colocar Eduardo aqui para vocês enxergarem aqui, tá ok? Tá, perfeito. Ok. E deixa eu só fechar aqui e vou adicionar a tarefa. Uma vez que eu adiciono a tarefa, então observe aqui que basicamente nesse tipo de produto aqui envolve dos recursos, eu vou clicar uma vez só nesse projeto, nesse cliente, que é o cliente DDD. Então eu vou colocar até em modo de prospecção, ainda não está iniciado, a data de início, vamos colocar que vai começar dia 24, semana que vem, por exemplo, e aí tem uma lista de verificações aqui, né? Enviar, colocar aqui, preencher o report de atividades necessárias. Ok, perfeito. Tá? O que mais que eu posso colocar? Identificar as necessidades e, sei lá, por último, criação do dashboard.
Perfeito, tá? Aqui eu tenho uma descrição, que aí a descrição eu posso colocar, por exemplo, o cliente me procurou, ou eu fiz a negociação com o cliente durante 3 meses, o cliente tem necessidade, vamos supor que ele migrou para a nova plataforma, ele saiu do Google, foi para a Microsoft, teve que fazer algumas ações, teve que capacitar, por exemplo, os seus funcionários, os seus colaboradores, então teve várias ações. Posso anexar aqui outras informações. Então, por exemplo, como é um planejador, como tem mais de uma pessoa envolvida, então nesse caso, por exemplo, eu posso anexar, por exemplo, não a proposta, mas eu posso anexar o plano do projeto, o plano do escopo do projeto, né, as planilhas das necessidades que o cliente apresentou, o PowerPoint na qual eu fiz a apresentação inicial e na qual o cliente identificou quais são os seus pontos. Quer dizer, eu posso anexar, vincular mesmo as informações, né, referente ao momento de negociação desse cliente, para que quando o Caio acessar, né, essa ação, ele consiga enxergar, né, o que aconteceu desde o momento em que foi necessário as ações para que ocorresse essa venda com sucesso e em seguida o início do projeto, tá? Comentários também muito importante, porque nesse exato momento não somente eu estou visualizando todas as atividades dos meus recursos, mas eu consigo visualizar os comentários. Se tem 3, 4, 5 pessoas envolvidas, imagine todos eles conversando, negociando num ambiente de e-mail. É o mais propício? Seria interessante, né? Não seria o mais propício, mas seria interessante. O problema é que essas discussões ficam na mesa de reunião, fica naquela reunião presencial que todo mundo fez, fica lá na sala do cafezinho, fica lá na hora do almoço no restaurante. Quer dizer, vamos tentar melhorar essa comunicação, em vez de ficar em pontos específicos, nessas ilhas de informação, vamos colocar tudo num único local. Gente, vamos lá, equipe. Quando vocês tiverem alguma discussão, algum ponto de vista, ideias, né, com relação a esse projeto, vamos colocar nos comentários aqui. Por quê? Porque nós vamos ter tudo documentado com relação às ações que vão ser trabalhadas com esse cliente, tá bom? Aqui no caso das listas de verificações, eu vou deixar habilitado aqui mostrar no cartão para que ele fique visível. Pode observar à esquerda que eu estou enxergando aqui as minhas ações, né, as atividades, as listas de verificações que eu inseri, posso colocar quantas eu quiser. Tá? Eu tenho aqui algumas ações específicas, então, por exemplo, aqui eu tenho urgente, eu mesmo defini, né? Então aqui, por exemplo, por padrão, definir rótulo, ele não vem, né? Não consigo inserir mais do que isso inicialmente, tá? Nessa primeira versão não consigo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, consultoria, tá? E urgente. Eu posso colocar aqui as ações, ele já vai inserir esses pequenos... esses mini etiquetas aqui para que eu possa fazer esse tipo de customização. Posso fechar, então se encontra aqui. Olha só, um ponto interessante para que vocês possam entender como que é a evolução do Office 365, vocês podem observar que eu coloquei 2 recursos aqui, tá? Por quê? Até 2 semanas atrás eu não conseguiria colocar 2, eu só conseguiria colocar uma. Usuários também para a Microsoft não reclamam, legal, Planner, gostei muito, mas, puxa vida, né? Poderia fazer uma atividade relacionada a 2 ou mais recursos, né? Então, até 2 semanas atrás, era somente um recurso que poderia ser acionado. Hoje, nós já temos essa funcionalidade já habilitada, temos 2 pessoas inseridas nessa atividade, poderia colocar mais pessoas. Isso é muito bom para que você possa visualizar. Vamos lá. Continuando. No painel tem aqui o meu gráfico, então o gráfico também seria uma ótima forma para você enxergar aquilo que realmente se encontra, que não está atribuído, o que está atribuído para você, o que está atribuído para os seus recursos. Olha que interessante, o gráfico ele já denota a quantidade, então se você aponta o mouse ele já mostra, o Eduardo Taca tem 4 atividades atrasadas. Mas por que está atrasada? Na verdade, um ponto importante, quando você cria atividade, é importante você colocar uma data de início e uma data final do projeto, dessa atividade. Esse é o ponto importante, porque o plano ele vai se basear nisso. Ele vai visualizar a data de finalização e vai determinar se está atrasado ou não. Aqui eu consigo visualizar a quantidade de tarefas restantes, quantas tarefas não iniciadas, quantas atrasadas, quantas em andamento, quantas concluídas. Tá? Então o gráfico ele denota bem isso. Mas para isso acontecer, é importante sim que vocês trabalhem com relação aí as datas de início e finalização aqui, tá bom? Vou colocar um pouquinho para baixo.
Aqui seria uma outra forma de visualizar. Então está agrupado por nenhum agrupamento inicialmente. Então, caso você queira enxergar, eu quero visualizar, por exemplo, todas as tarefas, aqui é um tipo de filtro, tá, gente? Todas as tarefas que foram atribuídas por recursos. Então, quando eu clico atribuído A, o que vai acontecer? Ele mostra tudo que não foram atribuídos, então eu consigo ter essa visibilidade. Olha que interessante, gente. Eu consigo enxergar isso. Eu consigo visualizar todas que foram atribuídas para o Eduardo, todas para o Caio, todas para a Tatiana. Olha que legal. Consigo visualizar também, por exemplo, por data de conclusão. Olha que legal. Então eu consigo visualizar todas que estão atrasadas, todas que estão assim na próxima semana. Olha que legal isso aqui. Você consegue enxergar. Esse é um ponto muito importante para vocês. Olha lá. Atrasado, próxima semana e mostrar como concluídos. Posso, por exemplo, visualizar por andamento. Né? Por andamento. Todos que não foram iniciados aqui, como vocês podem observar, tá? Estão em andamento. E posso visualizar por buckets. Mas por buckets acho que não há necessidade, porque nós temos aí o painel para visualizar por buckets. Então eu utilizo bastante data de conclusão, tá? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, Taka, eu estou usando muito Planner, eu já tenho aí mais de 200 atividades aí, tanto para mim quanto para os meus recursos, como que eu vou gerenciar as que estão atrasadas ou não, até mesmo pelos recursos. Então você consegue utilizar esse painel de filtro aqui de atividades do Planner aqui, tá? Muito bem, então eu tenho as ações, eu tenho um bloco de anotações, isso é muito importante, porque uma vez que você cria um grupo, né, vamos colocar um grupo de atividades, tá? Eu tenho aqui meu bloco de anotações. Uma vez que eu clico em bloco de anotações, olha que interessante, ele vai direto para o meu OneNote online, tá? Olha que legal, estou no meu OneNote online, estou visualizando aqui. Eu tenho aqui uma seção só de templates, porque eu gosto de utilizar os templates. Então, tem um template de planejamento de logística, bebidas. Eu tenho aqui um Action Pack. Eu tenho alguns templates que eu criei no meu OneNote, tá? Aí eu disponibilizei aqui no meu OneNote online e eu utilizo esse template. Porque o OneNote, acredito que vocês já devem conhecer, é uma ferramenta fantástica para você preencher informações, compartilhar com a sua equipe. Ele é muito prático, muito flexível, tá? Mas, assim, se você não utiliza assim, um template fixo, ele fica meio bagunçado, né? Todo mundo sabe disso. Então, eu, por exemplo, eu mesmo criei um template aqui, né? E eu vou copiar esse template. Então, vamos supor que eu venha adicionar uma nova seção. Coloca aqui cliente DDD, né? Que é o novo cliente agora. Vou dar um OK aqui. Tá aqui minha informação. E aí eu vou colar, né, o novo template. Então eu tenho uma aba de template, porque assim, o OneNote Online com relação ao OneNote Client existe algumas diferenças aí, tá? Então, por exemplo, no OneNote Online eu não consigo criar esses modelos. Eu faço isso onde? No client, né? Porque o OneNote é gratuito, esse tipo de ação no client, né? E uma vez que eu faço esse tipo de ação, o que vai acontecer? Eu venho aqui no meu Note Online, copio esse template, né? É um template que eu posso preencher, coloco o nome das pessoas que vão participar aqui, departamento, e-mail, aí eu ponho aqui o segmento da empresa, uma empresa, sei lá, de bebidas, engenharia, construção, aí você vai clicando nas informações, né? Você vai preenchendo, e aí você vai ter aí todas as ações necessárias aqui. Tá? Então, olha que interessante, eu criei um modelo, coloquei esse modelo no meu OneNote Online, então toda vez que eu tô trabalhando dentro das minhas ações do meu planner, então, ou seja, eu tenho todas as atividades definidas, eu tenho as ações definidas para os meus recursos, agora eu vou entrar no meu OneNote, né, e eu vou colocar algumas informações, né, então, por exemplo, as atas de reuniões, olha que legal, você pode colocar as atas de reuniões uma vez referenciada ao seu cliente que está dentro do planner, então as pessoas vão poder enxergar isso. Posso fazer outro tipo de ação. Eu estou com o meu OneNote online e eu posso ao mesmo tempo compartilhar. Então, quando eu vou compartilhar, né, estou compartilhando essa janela que vocês estão visualizando do meu OneNote para algum recurso meu. Tá, então vamos supor que eu vou compartilhar com a Tatiana. E aí o que acontece? Ela vai ter acesso, ela vai receber um link, né, no seu e-mail, ela vai ter acesso a esse ambiente do OneNote Online e ela vai poder digitar ao mesmo tempo, tá, comigo com relação a esse modelo do OneNote. Consigo fazer esse tipo de ação, tá? Então eu vou cancelar aqui porque a Tatiana não se encontra, tá bom? Ele já está salvando automaticamente porque é próprio, é atribuído da questão do ambiente do OneNote. Tá? Trabalhar com esse tipo de ação. Tá? Voltando aqui para o Sales Cycles, além do bloco de anotações, ou seja, além de eu ter um ambiente de anotações, né, além das próprias atividades do planner que eu vou inserir os comentários, posso inserir alguns dados, né,
a localização, eu tenho o bloco de anotações que seja o meu OneNote para que eu possa visualizar. Eu tenho aqui o botão de opções, na qual eu posso visualizar as conversas, né, que estão acontecendo. Eu tenho aqui um ambiente de calendário, quer dizer, um calendário focado para todas as atividades do projeto Sales Cycle. Então, quando eu clico em calendário, ele vai abrir particularmente o calendário do Outlook. Tá? Então eu tenho meu calendário, tenho minhas atividades, mas eu tenho aqui um calendário de todos os meus projetos. Então imagine você em que você está trabalhando, você recurso técnico, por exemplo, você está trabalhando aí com, sei lá, 3, 4 projetos simultaneamente, e cada projeto você tem uma quantidade bem significante de atividades. Então imagine que você vai ter aí, né, no teu grupo, no meu caso Sales Cycle, você vai ter um calendário só referenciado, né, no caso aí aos projetos que se encontram do projeto Sales Cycle, tudo que é referente às atividades. Consigo visualizar também, olha que interessante, dentro do meu calendário do Outlook Online, eu estou aqui no meu grupo Sales Cycle, que é um grupo particular, não é público. Quando eu falo público, significa que não que pessoas externas vão ter acesso, não, gente. Quando eu falo público, significa que outros recursos da minha empresa que não estão envolvidas nesse projeto vão ter acesso a esse calendário, vão ter acesso ao grupo Sales Cycle. Tá? Como eu coloquei particular, então somente as pessoas que eu convidei, as pessoas que estão envolvidas nesses projetos é que vão ter acesso às ferramentas, às funcionalidades do meu grupo Sales Cycle. Tá? Essas pessoas também vão ter visualização de arquivos. O que seriam arquivos? Seria exatamente o meu OneDrive. Né? O que acontece? As pessoas vão enxergar todos os arquivos que foram inseridos, quem que inseriu, né? Então, basicamente, o que vocês estão enxergando aqui, OneDrive for Business, ou seja, ele reservou um espaço para que eu possa inserir planilhas, plano de escopo do projeto, plano do projeto, documentos estratégicos, apresentações, planilhas, tudo que é referente aos projetos vão se encontrar aqui e as pessoas vão poder enxergar. Ah, Taca, eu preciso inserir um novo documento. Então tá aqui o novo documento. Ah, não, eu quero só apenas fazer um upload de um arquivo aí que vão iniciar um novo projeto. Então você tem que o carregar para que você possa fazer o upload desse arquivo dentro dessa estrutura aqui, né, do meu OneDrive. E olha só, é um OneDrive do meu grupo Sales Cycle, ciclo de vendas, ok? Então, tudo que é referente às pessoas que estão envolvidas nesse grupo, elas vão conseguir enxergar, vão conseguir ter acesso. Nós temos um repositório único que está na nuvem, não está na minha máquina local, tá? Então, vamos fazer com que as pessoas cada vez mais não coloquem as informações nas máquinas locais, e sim na nuvem, para que todo mundo tenha acesso, ok? Bloco de anotações que eu já falei para vocês. Caso você precise, né, de alguma aplicação, por exemplo, integrada à sua estrutura do Office 365, o Office 365 ele permite que você possa ter esse tipo de ação. Então, é que ele apresenta um grupo de conectores, né? Ah, eu utilizo o Trello, utilizo aí algumas outras ferramentas que não são Microsoft, por exemplo, né, para que eu possa integrar aí a minha estrutura aí do meu projeto. Pode. Você tem um conjunto de informações aí de análise, CRM, suporte ao cliente, ferramentas de desenvolvimento, recursos humanos, tem um conjunto de ferramentas Microsoft e não Microsoft para que você possa fazer a integração com a sua estrutura do Office 365. Por exemplo, você tem aqui o MailChimp, né? Então vamos imaginar que você vai aproveitar toda essa estrutura que você tem aí do Office 365 e você quer ter uma ferramenta de gestão de malas diretas e comunicações aí, né, de larga escala, e aí você pode inserir, por exemplo, a ferramenta o aplicativo MailChimp integrado à sua estrutura do Office 365. Uma vez que você der permissão, você vai ter essa visibilidade aqui, de ter conectores a mais, tá? E aí, nós temos aí o planejador, nós temos aqui, deixa ele abrir aqui a estrutura. O planejador, como você vai ver, ele vai abrir o próprio planner, para que você tenha uma visão geral, do caso das atividades do projeto, do meu hub de ciclo de vendas, tá? Ok? E nós temos aqui o site, tá? Aí nós estamos falando aí basicamente do SharePoint. Então imagine que o grupo ciclo de vendas, ele também vai ter um site, você não precisa criar, ele vai criar automaticamente que você faz uma ação no Planner. Então você vai ter essa facilidade em poder
de uma forma adequada dentro aqui da sua estrutura aqui do SharePoint. Então, olha só que interessante, ele mostra as atividades que aconteceram, eu tenho aqui documentos, na qual, né, todas aquelas informações que eu tenho lá, né, apresentada no meu OneDrive for Business, também tem uma forma de estrutura de biblioteca de documentos, os meus documentos importantes, né? Eu consigo visualizar conteúdo do site, consigo visualizar páginas, caso eu tenha a necessidade de criar, por exemplo, uma lista de atividades, eu posso fazer essa ação dentro do meu SharePoint. Eu posso, por exemplo, criar uma lista vamos supor, de lista de reembolso, né? É um projeto grande, são vários recursos na minha empresa envolvidos, né? Eu tenho que ter essas pessoas viajando em todos os pontos do Brasil, e aí eu tenho que ter uma lista de reembolso. Posso colocar isso numa planilha? Posso colocar numa planilha, não tem problema nenhum, mas também posso colocar num SharePoint. Então eu posso gerar aqui, né, uma nova página, uma lista de atividades, e aí eu posso gerar um formulário, né, de reembolso. Então a pessoa tem que preencher algumas informações como o seu nome, o seu departamento, o custo do reembolso, qual é a descrição desse custo, né, a data desse custo. Quer dizer, eu posso colocar diversas outras ações aí a serem trabalhadas, tá? Pessoal, até o momento presente aí, dúvidas, alguma pergunta? Gente, por favor, vou visualizar aqui. Aqui eu não consigo chegar. Ariane, o pessoal tem alguma dúvida, alguma pergunta? Posso dar continuidade? Ok, tranquilo, né? Até o momento presente está tudo bem claro para vocês que nós estamos aí, né, em uma ação que começou pelo Outlook. Eu abri o Planner, do Planner eu abri um novo projeto, novas atividades. Dessas atividades eu aproveitei, eu gerei uma anotação padrão, que é de notas, meu OneNote, para que eu possa colocar meus planejamentos, ações de planejamento, minhas atas de reuniões, posso colocar diversas ações, e as pessoas vão ter acesso aí, né, através do calendário do projeto, através, né, das minhas ações integradas aqui, que seria aqui calendário, as conversas que eu posso ter, o chat, o OneNote, né, e até mesmo o SharePoint, né, desse ciclo de vendas, desse projeto de ciclo de vendas, né? Então, olha só que interessante, através de um único ponto eu consigo tratar isso, tá? Voltando aqui para o PowerPoint. Então, basicamente, nós fizemos essa ação trabalhar. Dentro dessas aplicações que eu apresentei para vocês, eu consegui, né, através de uma oportunidade que eu recebi no Outlook, de um projeto que já está fechado, eu criei o meu planejador, e nesse planejador eu startei uma relação com o OneDrive for Business, com o próprio Outlook e o OneNote. Olha só que interessante, eu ramifiquei esse tipo de ação, tá bom? No cenário 2, seria basicamente as pessoas estarem acompanhando o ciclo, acompanhando e qualificando a entrega, né? Então, imagine um gerente que ele deseja, ele precisa comunicar melhor, ele precisa ter outras ferramentas, além do tradicional e-mail, além do tradicional, do tradicional telefone que ele vai utilizar para se comunicar com sua equipe interna, tá? O que é importante? O que é importante para ele? Ele precisa conversar melhor com a sua equipe, ele precisa entender, ele está acompanhando, mas ele precisa entender, né, como melhorar essa comunicação. As pessoas estão sabendo utilizar o plano legal, as pessoas estão inserindo arquivos, maravilhoso, né, o chat está evoluindo, está tendo um histórico ótimo, mas ainda assim, esse gestor, esse account manager, esse gerente de produto, ou gerente de serviço, ele precisa comunicar de uma forma mais efetiva, tá? Então ele vai utilizar o Skype e o Skype for Business e o Yammer para ter esse tipo de ação. O Skype for Business aqui, eu vou entrar aqui no meu Skype for Business, ok? Enquanto ele está entrando aqui, eu vou utilizar aqui meu Yammer. Deixa eu aqui abrir meu ambiente, meu Yammer se encontra aqui, vou abrir uma nova guia, tá? Aqui, ó, nós temos aqui o meu Skype for Business, nós temos aqui os meus favoritos aqui. Então, por exemplo, a Tatiana está offline há 6 dias, o Caio ele está ausente há 17 horas, quer dizer, ele é meio que um cagueta,
né, pode-se dizer isso, né? Porque ele mostra, né? É interessante que eu mostro isso para os clientes adoram, os gerentes, o pessoal adora isso aqui, porque é o seguinte, a partir do momento que a pessoa não mexe no teclado, não mexe no mouse, passou 5 minutos, o Skype coloca lá que a pessoa está ausente, 5 minutos. De 5 em 5 minutos, ele vai colocando que a pessoa está ausente. Ou seja, se mostra que a pessoa está ausente em 20 minutos, é porque ela está há 20 minutos sem mexer no computador, sem mexer no teclado, sem mexer no mouse. Quer dizer, a pessoa está no banheiro, está fumando cigarro, né, alguma coisa está fazendo. Então, aí o que acontece? Aí os gerentes adoram isso aí, porque é meio que um cagueta, né? Bom, vamos lá. E aí eu tenho algumas ações. Você pode adicionar uma pessoa externa, por exemplo, encontrar alguém. Então, vamos colocar, por exemplo, vou colocar aqui, Eduardo Taca, que é meu pessoal, né? Eduardo Taca, @hotmail.com, tá? Aí eu vou no diretório do Skype, olha que interessante. Ele mostra aqui, no caso aqui o Eduardo Taca, né? Eu, São José dos Campos, São Paulo, Brasil, tá? E aí eu posso adicionar, né, o Eduardo Taca, né, aos meus contatos aqui. Eu posso até mesmo consultar o cartão de visita, caso o Eduardo Taca tenha essa disponibilidade em apresentar seu cartão de visita, tá bom? Isso é de empresa para empresa, você vai deixar disponível ou não. Por que eu mostro esse tipo de ação? Porque é o seguinte, gente, vamos lá. Por exemplo, Tatiana. Eu vou clicar com o botão direito. Quem que é a Tatiana? Vamos supor que a minha empresa é uma empresa, sei lá, de 2.000 funcionários, e aí eu preciso ter uma visibilidade aí, quem é a Tatiana, quem é dentro da estrutura hierárquica, dentro do organograma hierárquico, quem é a Tatiana. Então eu vou clicar com o botão direito e eu tenho que consultar cartão de visita. Então eu consigo enxergar aqui o cartão de visita da Tatiana, consigo visualizar todos os dados dela, consigo iniciar uma mensagem com ela, tem algumas anotações específicas com relação a esse contato, a organização, a estrutura organizacional, quem que é o gestor dela, quem são as pessoas que fazem parte dessa equipe, que eu consigo ter essa visibilidade, né? E quais são os grupos dos projetos nas quais ela está envolvida. Então ela está envolvida, para lá, o ciclo de venda se encontra aí, site de projetos Taca Training, grupo de desenvolvedores, quer dizer, ela tem um envolvimento com esses grupos aqui que foram criados lá no Planner, e aí as pessoas que vão ter acesso vão trabalhar aqui dentro dessa ação. Além do que, eu consigo telefonar, caso o meu Skype estiver utilizando o conceitual do VoIP, né? Posso fazer uma conference, uma videochamada, por exemplo, né? Ou posso até mesmo mandar um e-mail. Então eu consigo enxergar isso, tá? Uma vez que a sua estrutura permita, você consegue passar as informações, algumas informações como telefone, e-mail, né? Eu particularmente, olha só, quando eu vou trabalhar com muitos contatos, vamos supor que o Caio seja meu aluno, vamos lá. Ele não trabalha comigo, ele não é meu cliente, ele é meu aluno. Então, no caso, para esse contato Caio, eu clico com o botão direito, eu vou alterar a relação de privacidade para contatos externos. Quando eu faço esse tipo de ação, atribuir a relação de privacidade como contato externo para o Caio, significa que, olha só o descritivo, eu vou compartilhar o meu nome, e-mail, empresa e imagem. Ou seja, ele não vai ter acesso ao meu celular, ele não vai ter acesso ao telefone da minha mesa, o meu ramal, ele não vai ter acesso ao meu endereço residencial, por exemplo, ele não vai ter acesso a muitas coisas pessoais minhas, privadas minhas, porque ele é, numa relação de privacidade, ele é o meu contato externo, tá? Então, eu consigo ter essa flexibilidade em poder fazer essa escolha, né, em determinar quem pode ter informações de trabalho, quem pode ter informações externas aqui, ou até mesmo quem são os bloqueados aqui. Tá? Então, é muito importante você ter esse tipo de ação. Né? Ok? Aqui no caso, os meus contatos, eu tenho meus grupos. Então, eu crio grupos aqui, como vocês podem observar. Basta você clicar no botão do homenzinho aqui, ó. Então, você pode adicionar um contato, criar um novo grupo. E aí você pode criar um grupo, pode ser seu parceiro, pode ser seu cliente, então você tem algumas ações aqui, ó, que você pode trabalhar, criar os seus grupos, o que melhor facilita, ok? A sua gestão, porque você pode fazer, porque o Skype for Business, ele é igual ao antigo Messenger, o antigo Office Communicator, Link, ele foi uma evolução, né? E aí você tem essa ferramenta de mensageria muito fácil, muito prático para trabalhar. Tá? Consigo visualizar conversas anteriores, históricos anteriores. Falar histórico, eu tenho aqui uma aba aqui, ó, reuniões, conversas, tudo que aconteceu, né, desde tempos atrás, tudo consigo enxergar, tudo que foi feito com relação, por exemplo, a conference, áudio, vídeo online, chamada telefônica, chat, tudo tem um histórico aqui. Aqui no caso eu tenho uma reunião, que seria basicamente a agenda,
né, a agenda do meu Outlook. Ele está visualizando a agenda de hoje, somente de hoje, tá bom? Com relação ao Caio, eu consigo mandar uma mensagem instantânea para ele, automaticamente. Então, eu coloco lá, por exemplo, sei lá, bom dia, né? Se ele tiver, ele vai acessar aqui, no caso aqui, o meu Skype for Business, e aí ele vai poder responder, né? No caso aqui, lá, ele mostra 2 participantes, né? Eu poderia adicionar mais participantes utilizando esse botãozinho aqui, né? Vamos supor que, no caso do Caio aqui, eu queira fazer uma videochamada, uma audiochamada. Então, eu tenho aqui a videochamada, que seria a câmerazinha, o microfone. Então, você tem uma estrutura, você pode fazer esse tipo de ação. Chamada, né? A chamada literalmente é você chamar pelo Skype, né? Você chama a pessoa, você conversa com a pessoa para que você faça alguma ação, ou até mesmo compartilhar conteúdo. Olha que legal, gente. Imagine, por exemplo, que eu... Só um minutinho só, deixa eu tomar um cafezinho aqui para molhar a garganta aqui. Então vamos lá. Imagine, por exemplo, que eu seja um account manager e nesse account manager aqui eu preciso apresentar um novo produto, uma nova estratégia de venda. E nessa estratégia de venda, tem várias pessoas que precisam assistir, mas são pessoas que estão no Brasil todo. Ora, gente, eu não vou aumentar o meu custo, né, viajando para todos os pontos do Brasil para ensinar o produto ou a nova estratégia de vendas. Não há necessidade. Eu posso compartilhar o meu arquivo do PowerPoint, né, uma vez que as pessoas estão convidadas aí pelo Skype, né, for Business, as pessoas vão poder assistir. Taca, eu poderia convidar, por exemplo, os meus fornecedores, os meus parceiros? Sim, você pode convidar. Mas, Taca, eles não têm Skype for Business. Não tem problema. Basta eles terem um Skype normal que vai trabalhar. O Skype for Business, ele tem essa integração natural com o Skype. Então você pode chamar pessoas que não têm o Skype for Business, mas tenha somente o Skype, tá? E as pessoas vão poder acessar. Taca, eu tenho um fornecedor que não sabe nada de tecnologia, ele não sabe nem o que é Skype, o que eu faço? Bom, se ele pelo menos conseguir acessar os seus e-mails, os convites que ele recebeu, pelo próprio convite que ele vai receber, ele vai clicar, você vai ter um link para ele poder acessar via Skype. Tá bom? Então vamos lá. Então eu posso, por exemplo, também uma outra ação interessante aqui é compartilhar a área de trabalho, que eu acho isso muito legal. Por que compartilhar a área de trabalho? Seria mais ou menos assim. Vamos lá, tô lá num evento da Microsoft lá, esse ano agora vai ser lá em Orlando. Tô lá no evento lá, minha máquina deu problema. Puxa vida, e agora? O que eu faço? Eu tenho meu suporte aqui em São José. Então eu ligo pro meu suporte e falo, gente, você precisa me ajudar, que a máquina aqui deu problema aqui na planilha. Aí eu compartilho a área de trabalho nesse item que vocês estão visualizando, né? Estou com o meu Skype aberto, por exemplo, com o Caio. Eu compartilho com ele a minha área de trabalho e o Caio lá, eu posso dar permissão para o Caio acessar a minha máquina via Skype for Business e aí ele consegue manusear a minha máquina pelo Skype for Business. Olha que legal. Imagina ele sendo suporte e conseguindo ter essa ação de poder visualizar aqui. Tá bom? Então olha que interessante. Ele consegue visualizar e consegue trabalhar. Aí é um Messenger normal, né? Você pode emote icons, eu não trabalho com emote icons não, mas aqui Alexa Arquivos, então você tem algumas ações que você pode trabalhar. Uma das coisas que eu acho fantástica do Skype for Business é que ele tem uma integração natural com o Outlook. Então aqui, por exemplo, ele mostra ocupado, não é porque eu coloquei, é porque ele está enxergando o meu calendário do Outlook, ele sabe que nesse exato momento eu tenho um evento, que no caso é com vocês, então ele mostra ocupado, tá? É lógico que eu posso colocar alguma ação de disponibilidade aqui, que isso vai afetar para que as pessoas possam, né, entrar em contato comigo, tá? Quando você, por exemplo, coloca lá não incomodar, se a pessoa manda uma mensagem, você vai receber uma notificação para que eu não posso responder no momento. Então ele tem essa facilidade. Outra coisa que eu gosto bastante, né? Além de enviar mensagem instantânea e fazer chamadas via Skype, chamadas de vídeo, eu posso mandar uma mensagem de e-mail. Ou seja, eu quero mandar um e-mail por aqui, não preciso entrar no Outlook. Basta eu clicar por aqui e ele vai abrir o meu ambiente do Outlook para que eu mande uma mensagem para o Caio. Ou, vamos lá, deixa eu dar um não aqui. Ou eu vou clicar com o botão direito, eu posso agendar uma reunião. Olha que legal, eu estou utilizando o meu Skype for Business para agendar uma reunião aqui. E aí se você for observar, olha que legal. Está lá o Caio, o assunto, o local, posso colocar uma sala, o horário, tá? E caso seja uma reunião online, nas quais as pessoas não estão presentes, mas elas estão em pontos distribuídos no Brasil,
eu posso utilizar a reunião do Skype. E na reunião do Skype, o que acontece? Eu estou fazendo a integração dessa reunião com o meu Skype for Business. Ou seja, é para aquele colaborador ou aquele colega, fornecedor, distribuidor que não tem o Skype for Business, não tem o Skype, não sabe instalar o Skype porque ele, digamos assim, ele é um pouco leigo assim, em tecnologia, mas se ele clicar aqui, ele vai entrar na reunião do Skype. Ele vai conseguir entrar na reunião do Skype aí, ok? E aí ele vai ter o acesso da reunião via browser, né? Via Internet Explorer no caso, tá bom? Então eu consigo fazer essas. Olha que facilidade é trabalhar, né, no caso aí com o Skype for Business, tá bom? É uma ferramenta muito prática, eu gosto bastante, tá? Para que você possa inserir aqui as ações. E nós temos aqui o Yammer. O Yammer é fantástico, gente. O Yammer é uma coisa assim que, olha, a pessoa pergunta até hoje, tá, o que é o Yammer, né? Porque às vezes o cliente pergunta para mim. Eu falei, gente, sabe o Facebook? Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Então, o Yammer é o Facebook da Microsoft. Mas, puxa vida, mas eu não vejo as pessoas mexendo, né? Porque o Yammer, ele é interno, é para a empresa. Né? Então, imagine você, por exemplo, criar um Facebook seu, da sua empresa, nas quais os seus colaboradores, os seus funcionários vão estar conversando, vão estar dialogando, trocando ideias, compartilhando informações, compartilhando ideias. Aí o pessoal geralmente questiona muito comigo, mas tá, cara, é um pouco trabalhoso, né? Porque a gente já tem que atender telefone, tem que responder e-mail, tem que ir para reunião, tem que ir para o cliente, tem que criar relatório, tem que gerar proposta, tem que fazer documentação de projeto. É muita coisa, eu sei, tá? Mas o que tem essa ação aqui? Vou dar um exemplo prático que vocês vão entender rapidamente e está bem na tela de vocês. Olha só. O Yammer, ele permite fazer as ações, as mesmas ações que você faz hoje no Facebook. Então, por exemplo, se eu venho aqui, em que você está trabalhando, eu posso colocar alguma informação e definir para todas as pessoas que fazem parte desse grupo de rede ou para um grupo específico. Eu posso vincular, eu posso, por exemplo, fazer um elogio, né? Por exemplo, para uma pessoa que é fora da minha organização, que faz parte do meu grupo, ou eu posso simplesmente trabalhar dentro da minha estrutura da empresa e elogiar pessoas da minha empresa, posso fazer votações. O que vocês acham de um treinamento do TACA sobre, por exemplo, sobre o Planner com Teams? Aí o pessoal vai fazer a votação aqui dentro dessa estrutura do meu Yammer, vocês vão querer, se não vão querer, vai gerar uma estatística para mim. Olha só que legal esse exemplo que é real hoje. A Microsoft gerou o Yammer. Nós, parceiros, temos acesso ao Yammer, tanto que se vocês forem observar aqui, ó, eu tenho aqui grupos do Microsoft Partner Network. Então, por exemplo, eu tenho aqui a MPN Brasil. Temos aqui a MPN Brasil, que é o portal do Microsoft, de parceiros da Microsoft. Tem algumas pessoas, aqui, ó, tem 2.815 membros aqui. Tá? Então, por exemplo, a Angélica, ela inscreva-se até 24 de abril, garanta sua hospedagem junto à delegação Brasil, né? Então tá falando aqui, né, sobre um determinado tipo de evento, que é o Microsoft Inspire, lá em Washington, tá? E aí o que acontece? Qual é o objetivo do Yammer? É ele fazer uma troca de relações de ideias e de observações diretas e indiretas entre você e os seus fornecedores, você e seus parceiros, você e seus distribuidores. Imagine vocês terem um portal único na qual vocês podem conversar. Não há necessidade de você telefonar ou mandar e-mail, mas sim vocês estarem conversando diretamente com as pessoas, porque elas estão lá, porque elas estão dentro de uma estrutura de rede social, e aí você consegue fazer com que as suas ideias sejam expostas e sejam ouvidas, né? Porque eu lembro que quando eu trabalhei na Microsoft em 2000, olha só, gente, eu lembro que o parceiro queria conversar com o gerente de um produto X, e ele tinha que telefonar. Se ele estava perto aí lá de São Paulo, ele ia lá para São Paulo, tinha que marcar uma reunião só semana que vem, e aí ele vinha porque queria conversar presencialmente, apresentar suas ideias ou sua estratégia de vendas e pedir ajuda para o pessoal da Microsoft. Muito bem. Isso aconteceu naquela época, lá em 2000, tá? Hoje, através do Yammer, isso não acontece mais. A pessoa eu como parceiro, eu não tenho mais o trabalho de ficar aí, eu preciso agendar uma reunião com o gerente do produto, sei lá, o responsável pelo Yammer. Então aí eu vou ligar para ele, mando um e-mail, Taca, só semana que vem, na sexta-feira ou na outra semana, depois do dia 1º de maio, que a gente vai poder se reunir. Quer dizer, eu tenho que ter essa logística ainda de preparar minha agenda com a agenda dele e
fazer esse encontro presencial. Com o Yammer isso muda. Com o Yammer a gente expõe as nossas informações, são informações que não necessariamente, assim, nesse caso ela é uma informação mais pública, uma informação que eu vou colocar na qual não somente o pessoal da Microsoft, mas todos os parceiros vão ter acesso, tá? Né? Então, isso acontece. E aí todos vão estar envolvidos nessa conversa, todos vão poder dar a sua opinião, e aí a Microsoft vai estar vendo isso, porque se a pessoa, você mandou essa informação, não enxergar, com certeza o gestor dela enxergará. Tá? Vou dar um exemplo claro que aconteceu há uns anos atrás, quando lançou o Power BI, a ferramenta de self-service de Business Intelligence da Microsoft, do Office 365, e aí eles falaram, gente, vai ter um treinamento, vai ser lá em Redmond, e o treinamento custa tanto, papapá, deu toda a estrutura, né, de translado lá, preços, né, sobre o evento. O curso vai ser gratuito, você só tem que pagar a hospedagem e a hospedagem tudo e a viagem, né? Aí eu lembro que eu coloquei aqui no Yammer mesmo. Ô, gente, eu acho que está um pouco incoerente, né? O treinamento é importante, todo mundo sabe que é importante, porque é um produto que vai ser lançado aí tudo. A gente precisa aprender, né? Mas eu acho que está um pouco incoerente. Não é muito mais fácil vocês pagarem, né, um cara lá da Microsoft para vir para cá, para o Brasil. Pô, vocês fecham um hotel aí, ou um parceiro de treinamento, que tem uma estrutura de treinamento aí, e, meu, a gente combina um dia, vai todo mundo, existe o treinamento lá de 40 horas de treinamento lá, tudo, né? Pô, gente, todo mundo pagar aí para lá, não é mais fácil vocês pegar o instrutor e jogar, trazer para cá para o Brasil para a gente poder ser treinado, é muito mais interessante, o custo seria melhor, a logística seria menos complexa. Pô, gente, na hora, veio um monte de parceiro, é verdade, gente, vocês deviam fazer isso. Todo mundo começou, os parceiros começaram a falar, tudo numa rede social que é o Yammer. Na hora, a gerente que estava gerenciando esse projeto, a gente Microsoft, na hora parou e falou, é verdade, né? Não tem sentido. É legal eles viajarem para lá, mas por uma questão de custo e logística, é mais fácil trazer o instrutor para cá, para capacitá-los. E foi, né, o que aconteceu. Então, a rede social, hoje nós temos plena maturidade com relação à rede social enquanto particular, que é o caso do Facebook. Todo mundo põe suas opiniões, coloca suas informações, compartilha informações que são necessárias, mas e dentro da empresa? Como que vai funcionar isso? Então imagine que às vezes você tem um colega que está ao seu lado, está na baia seguinte, mas você não sabe quem é essa pessoa. Você conhece como pessoa, né? Você almoça, você dá risada, mas o profissional dela, as suas ideias, ideais, você às vezes não tem esse discernimento. E eu já vi isso acontecer. Já peguei empresas grandes aí, na qual o colaborador, ele tinha uma especialização, mas ninguém sabia e estava contratando uma pessoa, né, com essa especialização. Então, olha só, nós temos alguns grupos aqui, como vocês podem observar, tá? Então aqui, ó Education Partners Community, né? Olha lá, o pessoal compartilha, gente, é muito legal. A MPN Treinamentos Brasil, ele mostra sobre treinamentos que vão acontecer, treinamento online, tem coisa muito legal acontecendo, gente, então vale a pena, tá bom? Vale a pena, ok? E aí, deixa eu ir para o meu Sales Cycle, né? Deixa eu voltar para a apresentação aqui, só para vocês entenderem aqui onde nós estamos caminhando, e o terceiro cenário seria analisar os resultados e acompanhando os projetos. Aí, no caso, nós estamos falando do diretor, o gestor, o CEO. O negócio é o seguinte, ele sabe que tem 30, 40 projetos acontecendo. Ele quer saber se está no verde ou se está no vermelho. É isso que ele quer saber. E aí, o que acontece? As pessoas vão lá, ter que chamar geralmente, por padrão, 60% do pessoal vai lá, monta as planilhas, monta os gráficos e apresenta, né? Algumas pessoas assim, que têm melhores conhecimentos de Excel, o cara chega a montar um dashboard, chega a fazer várias ações, e aí disponibiliza para o seu CEO, para a sua gestão. Tá? Mas também nós temos o Microsoft Teams, que é uma ferramenta que faz o trabalho em grupo, isso é muito importante, vou mostrar agora para vocês, e o Power BI, que também faz esse tipo de ação de análise de relatórios e de Business Intelligence. Então vamos lá. Aqui já estou finalizando aqui a apresentação. Então vamos lá. Então eu vou clicar aqui no meu aplicações do Office 365 e eu vou clicar aqui, deixa eu localizá-lo aqui. Teams, olha aqui, ó, se encontra aqui, eu vou abrir uma nova guia. Então, o Microsoft Teams é aquela ferramenta que a sua equipe, que você precisa,
Tá? Imagine você trabalhar com essa equipe de forma efetiva, dentro de um ambiente colaborativo, dentro da qual você tem todas as suas informações possíveis, dentro da qual você consegue trabalhar com diversas ações que estão acontecendo aí, né, nos todos os seus projetos. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos, né, no painel do Microsoft Teams, as atividades que estão acontecendo no momento, chat para todas as conversas de todos os projetos que estão acontecendo, a gente consegue trabalhar, né, as equipes, conseguimos trabalhar com as equipes aqui, as reuniões, né, todas as reuniões que estão acontecendo com os projetos como um todo, para que a gente possa enxergar, também visualizando a integração com o Outlook e as informações onde estão armazenadas, seja no Microsoft Teams, seja no meu OneDrive. Toda a estrutura do meu OneDrive se encontra aqui para que eu possa visualizar. Olha que interessante. Dentro das minhas equipes, imagine eu, CEO, querendo visualizar todos os projetos que estão acontecendo agora, no momento, na minha empresa. Então, primeiro, eu consigo visualizar as conversas, o que as pessoas estão trabalhando hoje, né? Eu consigo, por exemplo, aqui visualizar os arquivos que foram inseridos aqui, por exemplo, na área de marketing com relação às ações. Eles podem carregar informações. Isso estou eu acessando, mas é lógico que as pessoas que tiverem acesso vão poder também trabalhar e melhorar, né? Eu tenho aqui, né, o site de projetos Takatron, tem o wiki também aqui, caso as pessoas queiram colocar informações, tá bom? O site de projetos Takatron seria basicamente nós trabalharmos aí, né, com um planner, tá? Então, se eu coloco, por exemplo, aqui o site de ciclo de vendas, eu posso, né, trabalhar. Então, olha que interessante, dentro aqui do meu Microsoft Teams, eu tenho meu Microsoft Planner e eu posso trabalhar normalmente como se eu estivesse no meu Planner. Tá bom? Consigo fazer esse tipo de ação, tá? Imagina o gestor querendo, por exemplo, inserir outras informações. Então, por exemplo, eu posso editar esse canal, posso excluir, posso gerar outros conectores, posso fazer diversas ações aqui serem trabalhadas, tá bom? Aqui, se vocês forem observar, eu posso aqui exibir equipes, adicionar canais, né? Posso fazer diversos tipos de trabalhos aqui. Tá? Então, isso é um ponto bastante interessante aqui para que a gente possa tratar as informações. Tá? Eu tenho aqui um Power BI e tenho aqui o Excel, por quê? Porque eu consigo inserir, tá? Então aqui dentro do Power BI, eu estou abrindo a estrutura do meu Power BI para que o gestor, o CEO, ele consiga visualizar um relatório geral de todos os projetos que estão acontecendo. Então imagine ele, dentro da sua estrutura do Office 365, ele consiga visualizar todas as oportunidades, né, que ele está enxergando aqui dentro da estrutura do Power BI, das suas atividades, dos seus projetos. Então ele pode clicar, por exemplo, com relação a um determinado segmento, como por exemplo, produtividade, e aí o gráfico vai estar trabalhando dentro de uma estrutura do Power BI. Ele consegue enxergar esse tipo de ação. Ele consegue ter um relatório geral. Ele consegue visualizar o Excel? Consegue visualizar o Excel também. Então ele clica aqui em Excel, né? Por exemplo, ele está visualizando aqui uma lista aqui, que é o nome da planilha aqui, como no caso um exemplo aqui, e aí ele consegue ter um dashboard do Excel dentro da estrutura do seu Microsoft Teams. E aí, por exemplo, eu queria visualizar todas as vendas do meu produto, por exemplo, todas as vendas que aconteceram com a minha filial, por exemplo, de São Paulo. Clico aqui em São Paulo, automaticamente ele já faz o filtro das vendas que aconteceram em São Paulo, ele já sabe quem é a vendedora que está responsável, quais são as empresas que foram efetuadas as vendas, né, quais são os países nas quais a minha filial de São Paulo tem uma venda direta relacionada e quais são os países que não aconteceram as vendas. Ou seja, eu tenho uma estrutura do meu Excel também aqui para que eu possa navegar, posso visualizar aqui no meu caso aqui, pelo país, por exemplo, vou clicar aqui, por exemplo, sei lá, no meu vendedor, sei lá, Pedro, e aí ele consegue fazer toda a análise para mim do que está acontecendo com relação às vendas de Pedro aqui, tá? Então, consigo ter essa visibilidade dentro do Microsoft Teams, ou seja, eu faço a criação dentro do meu Excel, faço as minhas ações, a questão dos meus relatórios dentro do Power BI, mas como que eu vou disponibilizar isso para a minha gestão e estratégia? Eu gero dentro do meu Microsoft Teams esse tipo de ação. Projetos gerais, tem uma visualização de todos os projetos aí que estão acontecendo, tá? Aqui também é um Power BI, tá bom? Então eu quero enxergar todos os projetos. Então todos os projetos na qual o Carlos Tack está envolvido. Então eu posso clicar aqui e aí ele faz as ações aí, tá bom? As ações específicas aqui do Power BI. E aqui eu tenho um cliente específico, né?
aqui eu posso ter aqui o meu painel na qual eu tenho os relatórios por cliente. Então imagine que eu tenho vários clientes, eu tenho um cliente específico aqui, tá? De análise de vendas de saída de produtos. Eu quero visualizar todas as saídas do produto cevada, né? Então eu clico aqui, automaticamente ele já faz a análise por mês, né, e dos produtos mais vendidos com relação aí à categoria cevada. Quero visualizar agora todas as categorias fundi, por exemplo, também faz esse tipo de ação. Tá? Então olha que interessante. E você pode adicionar mais itens, adicionar uma nova aba, você escolhe que tipo de informação que você deseja visualizar. Tá? Então você pode escolher colocar um Smart Sheet. Eu não trabalho com Project, mas trabalho com Smart Sheet. E aí você pode colocar essas informações. Aliás, inclusive, né, essa ação aqui do Smart Sheet, esse projeto gerais, ele vem de projeto do Smart Sheet, porque eu também trabalho com Smart Sheet num cliente. Né? Então, você pode fazer algumas ações específicas aqui trabalhar. Olha que interessante. Imagine, por exemplo, né, o seu gestor tem um painel único na qual ele consegue visualizar todos os projetos, o que está acontecendo com as atividades dos projetos, os que estão ok, os que não estão ok. Você gera uma planilha do Excel, até o relatório do BI, em que mostra para ele o que está verde e o que está vermelho. Está ok ou não está ok? Então ele chega por aqui. E legal, porque é uma estrutura do Office 365. Quer dizer, se ele quiser visualizar esse mesmo ambiente no teu iPad, ele pode visualizar, gente. Tá? Eu quero visualizar, sei lá, no iPhone, consegue. Lógico que vai estar com uma estrutura um pouco diferenciada, mas ele consegue enxergar. Tá? Ele consegue ter essa visibilidade. Então o Microsoft Teams, ele permite que eu possa ter essa ação de enxergar tudo que está acontecendo aí, né, com relação às minhas ações, né, e os meus trabalhos aqui. Aqui embaixo eu tenho o adicionar equipe, né, então eu posso criar uma nova equipe também, para seguir as minhas ações aqui, tá bom? E é uma ferramenta, como vocês podem observar, muito prática de trabalhar. Aqui no caso aqui eu tenho as informações gerais aqui, né, tenho análise de produtos, tá bom? E aqui parte de marketing também, eu consigo enxergar aqui as informações referentes a marketing. Então, tudo que é referente ao projeto da Tacatrane, eu consigo enxergar as minhas ações aqui. Então, é uma ferramenta prática, você consegue ter lá no formato online, como eu acabei de mostrar. Você pode baixar o aplicativo também, fazer download do aplicativo, para que você possa também tratar. Eu, particularmente, falo o seguinte, imagine toda ação sendo desenvolvida. Você fez a assinatura do Office 365, você tem sim fazer a assinatura do Office 365, mas você não sabe ao certo quais são as ferramentas que você pode aplicar, como que você pode aplicar. Porque o tradicional Outlook, Excel, Word, PowerPoint, todo mundo conhece. Aí começa a surgir outras ferramentas e você fala, poxa, onde é que eu posso melhorar? E muitas vezes você está pesquisando na internet ferramentas gratuitas para fazer esse tipo de ação. Legal, algumas ferramentas gratuitas funcionam bem, muito bem. Só que, no geral, fazer essa integração que você tem aí, né, tudo integrado, tudo num ambiente gerenciável, tudo dentro de uma estrutura do 365, ou seja, não, são informações que você vai estar levando, vai estar levando com você em qualquer aplicativo, qualquer dispositivo que você quiser acessar. Realmente o 365 ele é bastante superior com relação a essas ações, tá? Ele faz um diferencial sim, porque imagine você comunicando de forma efetiva, entendendo as ideias, os pontos de vista dos seus colaboradores. Imagine você, CEO, acompanhando todos os projetos, sem precisar ficar dando aí relatórios mensais. Quer dizer, se a pessoa tem aquela cultura que vai estar sempre atualizando, seja via Power BI, seja que você vai estar enxergando isso, você vai enxergar, por exemplo, no caso aqui, como estou mostrando para vocês, por cliente, cliente A, cliente B, cliente C, cliente D, você vai estar enxergando com todo esse tipo de ação. Lógico que por trás disso tem um técnico lá atualizando, não importa, tá? Pode até automatizar esse tipo de ação, mas o que é importante é você ter todo esse ambiente, toda a gestão, toda a saúde da sua empresa num único ambiente para que você possa trabalhar. Ok, pessoal? Tudo bem? Gente, nosso tempo estourou, tá? Eu vou abrir aqui para as perguntas aí, tá bom? Primeiramente, eu agradeço a todos que ficaram presentes, que assistiram aí o evento. Espero que tenha sido do agrado de vocês, tá? Eu deixo aberto aí para que vocês possam conversar com seus gerentes de conta, a equipe de vendas da Software One, porque vocês vão ter uma avaliação, mas é importante que vocês falem o seguinte aí, para que eu contar os próximos temas para o mês que vem. Eu gostaria de colocar alguns temas, mas eu acho interessante vocês colocarem seu ponto de vista. Taca, você poderia fazer um webinar só de Teams, só de Planner, só de Yammer, só de Skype for Business, porque aí fica legal, porque ajuda eu montar um tema baseado no que vocês precisam. Eu acho que todo mundo precisa
preencher essas ações aqui que a Software One vai passar para vocês, tá? E com relação à licença, caso vocês, eu tenho um plano E5, eu tenho um plano E1, eu tenho um Power BI, então aí você tem um pessoal de vendas aí que sabem bastante sobre licenciamento, tá? Pessoal, agora eu vou deixar aberto para perguntas aí. Ok, pessoal, obrigado. Obrigado pela presença, todo mundo, todos aí, tá? Espero que tenham gostado. Compartilhe com a sua equipe aí. Caso você fale, puxa, isso aqui é legal, poder fazer um repeteco, pode pedir o pessoal da Software One, convida as pessoas para assistirem, é um prazer passar, trocar essas informações, trocar ideias com vocês aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus aí. Obrigada, Taca. Tchau, tchau, pessoal.